Pô, isso daí é heresia. Não deixar o Gonzagão cantar, não é só de sanfona, mas a voz dele também é muito bonita. Moleque, mas nesse contexto ali, morando no bairro do Estácio, ele acabou conhecendo a corista Odaléa Guedes. E aí a gente não tem muita certeza do que aconteceu, porque dizem que o Luiz Gonzaga era estéril, né, cara? E aparentemente a Odaléa já estava grávida, ou ele teve o filho de alguma forma aí, sei lá, não é muita explicação, e eles tiveram o famoso Gonzaguinha. Mas ele inicialmente não aceitou a paternidade, só foi se responsabilizar pela criança mesmo quando a Odaléa morreu. Durante muito tempo, o Gonzaguinha foi criado por uma vizinha, né? A Dina, que ele homenageia naquela canção Com a Perna no Mundo. Mas enfim, cara, o Gonzagão, a partir daí, ele já queria cantar, ele já era um músico reconhecido, bem empregado, só que ele não sabia escrever. Ele precisava de um homem das letras. Essa era a dificuldade dele. Ele tentou um cara chamado Miguel Lima, depois o Lauro Maia, até que indicaram pra ele. Aí, tem um advogado nordestino que ele escreve umas coisas boas. É Humberto Teixeira. Vai lá falar pra ele. O Luiz Gonzaga conseguiu seu primeiro sucesso cantado no Meu Pé de Serra. E só com esse cara, em 5 anos, eles gravaram cerca de 70 músicas. E assim, essa vida do Gonzaga, eu acho ela sensacional, porque a gente está utilizando ele como símbolo do nosso programa, mas ele representa também milhares de outros nordestinos que vieram para o Sudeste nesse mesmo contexto. A mudança da vida de Gonzaga é a mudança que o Brasil está passando. É a mudança de um Brasil predominantemente rural para um Brasil que passa a se modernizar, um Brasil que passa a se urbanizar. E como você acabou de sinalizar, isso está acontecendo na virada da década de 40 para a década de 50. Então é aquele final do governo da Era Vargas e o início do que a gente pode chamar da República Democrática, República Populista, República Liberal, seja lá o que você quiser utilizar. É a década de 50 que a gente começa a trabalhar também. Mas antes da gente falar da década de 50, eu só gostaria de mostrar não, né? Mas detalhar para os nossos ouvintes que o governo de Vargas tinha uma grande preocupação com essa migração do Nordeste. A situação é a seguinte: vocês já pararam para imaginar se a grande parte dos trabalhadores rurais do Nordeste viesse para o Sudeste, como eles desejavam? E assim um Deus nos acuda. Se você já tem favelização naquele momento, uma situação muito complicada no Rio, em São Paulo, a situação ia ficar muito pior. E eu estou falando disso para chegar a um ponto para vocês. Já é de conhecimento mais público aí que em 1943 o Vargas criou a chamada Consolidação das Leis Trabalhistas. E durante muito tempo, e até hoje, pela historiografia tradicional, onde você encontra nos livros didáticos, a gente fala que essa CLT beneficiou apenas os trabalhadores urbanos. Tipo assim, somente trabalhador urbano que tem acesso à CLT. Isso vai ser muito fortalecido pelo então historiador Boris Fausto, que trabalha com a tese da intocabilidade sagrada das relações do campo. Mas a gente, analisando hoje dentro dessas grandes universidades, a gente consegue ver novos historiadores que gostam de relativizar essa questão da CLT. E a gente começa a observar que determinados trabalhadores rurais tiveram acesso a leis trabalhistas. Nós temos historiador como José Roberto Francos Reis, que é do Centro de Pesquisa Oswaldo Cruz. Você tem o professor Vanderlei Ribeiro, que é da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que a gente chama de Unirio. E nós temos também o professor Marcos Desemone, que é a Universidade Federal Fluminense. Esses são, assim, pelo que eu conheço, com certeza tem mais. São 3 grandes nomes que constatam como essas leis trabalhistas também beneficiaram os trabalhadores rurais. Por quê? Existe essa preocupação. Porque se você tem todos os trabalhadores, como eu disse, saindo
do meio rural e vindo para as cidades só para ter acesso à CLT, iria ficar muito complicado. Por isso, o Estado Novo ele cria uma infraestrutura, não só com essas leis trabalhistas para o campo, mas também tendo outras estratégias. Você tem eles promovendo o ensino técnico de agronomia de uma forma pública, eles vão ter muitos açudes, e nós vamos ter, em 10 de novembro de 1944, a sindicalização do trabalhador rural. E olha só, Felipe, esse 10 de novembro, só para a gente fazer essa relação também do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, com a censura, com as propostas de fortalecer a imagem de Vargas, o 10 de novembro de 1944 era o aniversário do Estado Novo. Então, no aniversário do Estado Novo, que deveria ter uma grande festa, o que Vargas traz, ele traz um benefício para os trabalhadores rurais. Então é isso. Você precisa também olhar um pouquinho esse outro lado da moeda, onde você tem os trabalhadores rurais, o campo, sendo beneficiado por Vargas. Sim, cara, mas isso não impede esse fluxo migratório, porque o imaginário da cidade grande, do sul maravilha, ainda é muito poderoso. Mas, curiosamente, a gente tem dois fatos muito importantes nesse contexto aí de 45 e até mesmo 46. A gente tem, por exemplo, a criação ou a organização do que a gente chama de Feira de São Cristóvão, né? Que é quando os nordestinos que migravam para cá para trabalhar na construção civil começam a meio que fincar espaço ali do campo de São Cristóvão, montar suas barracas até que conseguissem emprego ou casa. Mas a gente tem também um fato pessoal do Luiz Gonzaga. Como 45 é o ano da afirmação do sucesso dele trabalhando na TV, ele decide voltar para Exu, sua terra natal, de férias. E, maluco, ele saiu de lá fugido porque um poderoso local queria matar ele porque ele só queria amar Nazinha. Maluco, ele volta peitudo, cheio de marra, orgulhoso de si mesmo, com um mó sanfonão de 120 baixo que ninguém lá nunca tinha visto, e ele cheio de marra, fazendo peripécia. E, cara, o Luiz Gonzaga não tocava só, né, cara? Ele tinha uma dancinha, era uma performance, era muito bonito de ver aquilo tudo, sabe? E quando ele fazia aquilo, um vizinho falou: "Ô, bonitão, se acalma aí, tá muito marrento, tá peitudo, tá cheio de onda. Ó, o maior sanfoneiro aqui não é você não, você é menino. Seus 120 baixos não são nada não. Respeita os 8 baixos do teu pai. Luiz respeita Januário." Então, sobe o som aí pro Luiz Gonzaga e essa música que conta um pouco da história dele com o pai dele. Isso foi em 46, quando eu regressei ao sertão após uma ausência de 16 anos, que eu não via meu pai. Saí de casa em 1930, fugido. Aí me deu a saudade da mulher. Eu já era artista, eu tinha gravado, estava agradando. E eu quis fazer uma surpresa ao meu pai, para me vingar dele, porque ele tinha me dado uma pisa da mulher. E eu fugi de casa. Jurei só voltar quando fosse artista. 16 anos. Eu digo, agora eu vou. E a sanfona grande, bonita como o diabo, dei no pé. Cheguei em casa de surpresa, de madrugada. Casa velha estava lá do mesmo jeito que eu havia deixado há 16 anos atrás. Madrugada sertaneja, madrugada branca, as estrelas no mesmo lugar, não mudou nenhuma. Podia contar toda, mas não dava para contar mesmo. Minhas conhecidas. Aí eu resolvi chamar. Vou de casa. Ninguém. Vou de casa. Será? Vou de casa. Aí me lembrei do prefixo. Aquelas horas do sertão de madrugada, se não der o prefixo, ninguém abre porta não. Louvado seja Jesus Cristo! Para sempre seja Deus louvado. Seu Januário? Sim, senhor. Está ouvindo do Rio de Janeiro, seu Januário? Traga um recado do filho do senhor. Traga até uma coisinha para botar na sua mão. Era para ele vir ligeiro.
Quando vier de lá, traga um coco d'água para eu, que eu estou morrendo de sede. Eu tinha estudado até isso, que era para ele me entregar água na janela. Aí acendeu o candeeiro, clareou. Eu vi pelo buraco da casa velha. Escutei o tibungado do caneco no fundo do pote. Tibum. Olhando pela greta da janela, lá vem o velho do corredor afora, na minha direção. Chegou mesmo na janela que eu estava, tirou o tramelão, abriu a janela em cima de mim. Chega, senti aquele ventinho em cima de mim, senti o cheiro dele, aquele cheiro antigo, era meu pai. Ele levantou o candeeiro em cima da minha cara para clarear o meu rosto, perguntou: quem é o senhor? Luiz Gonzaga, seu filho. Poxa, isso é hora de você chegar em casa, seu corno. Santana Gonzaga chegou! Eita, viva Deus! Menino como diabo, irmão que eu não conhecia. Ninguém dormiu mais aquela noite. Até de manhã. A casa cheia de gente. Aí saiu esse shot. Quando eu voltei lá no sertão, eu quis sambar de Januário, com o colo maquiado. Só de baixo, 120, botão preto, beijadinho, como negro variado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo: Taboca, Rancharia, Salgueira, Bodocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou meu zangado velho Jacó: Luiz, respeita Januário, Luiz, respeita Januário, Luiz, tu pode ser famoso, mas seu pai é matinhoso, nem com ele ninguém vai. Luiz, respeita os 8 baixos do teu pai, respeita os 8 baixos do teu pai, é, com velho macho ninguém vai. Esse neguinho que tá aí, Dominguinho. É isso, Luiz, respeita os 8 baixos do teu pai. A partir dessa volta a Exu, o Luiz Gonzaga acho que dá uma sentada, cara. Em 48 ele casa com a Helena, que é uma moça super séria, que acaba virando secretária particular dele também, e adota uma menina, né, Rosinha. O Luiz era estéril, então precisou adotar a criança. Mas logo em seguida, ele e o Norberto Teixeira lançam uma releitura super importante de uma música tradicional do cancioneiro nordestino, a famosa Catingueira do Sertão. Mas aí que acontece uma mudança. No finalzinho dos anos 40, o Luiz Gonzaga conhece o Zé Dantas. O moleque era estudante de medicina, queria ser compositor e músico, mas a família não deixava. E essa aproximação dele com o Gonzaga fez surgir uma das canções mais bonitas da MPB, que é o maravilhoso Vem Morena. E é uma das primeiras que tem sucesso com Luiz Gonzaga cantando. Quando deixa o menino cantar, ele vai com tudo. Vem morena pros meus braços, vem morena, morena, quero ver tu requebrando. Eita, isso daí eu lembro do meu avô. O meu avô como gostava de Gonzaga. Vai, continua. Vai. Perdão. É, moleque, essa música é maravilhosa, tem um ritmo bonzão. E uma coisa que muito curiosa é que o Luiz Gonzaga ele criou um movimento na sanfona que dá uma ritmada na música que não há qualquer símbolo em partitura no mundo que consiga simbolizar. O cara simplesmente criou algo que não existia na história da música da humanidade inteira. Isso daí porque você está falando de um cara semi-analfabeto praticamente, que aprendeu a ler e a escrever escutando a professora. Mano, desculpa, mas o povo brasileiro é muito rico mesmo, pelo amor de Deus. O cara ele tira o mundo de ouvido. Aquela expressão que a gente usa quando alguém é muito bom tocando violão e que tira qualquer música de ouvido e sai tocando. O maluco ele fazia isso com o mundo inteiro, tá ligado? Mas eu acho bonito também ele ter a humildade de se perceber não tão competente como letrista. Então ele sempre buscou se aproximar de alguém que fortalecesse o trabalho dele. Mas assim,
Essa parceria dele com o Zé Dantas está só no começo. Ele ainda tem uma ligação com o Humberto Teixeira, mas eles vão meio que se afastar, principalmente depois que eles têm um probleminha. Eles são cancelados pela mídia brasileira da época, você sabia? Não sabia disso não. Cancelados? Por quê? Eles falaram sobre o quê? Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Ih, entendi. Não